Se eu te disser que a maioria das pessoas que comprou consórcio pagou mais do que devia por isso, e aquelas que nunca compraram perderam dinheiro nessa operação, você acreditaria? Sinceramente, acho que a maioria vai discordar de cara. Pois é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Matheus Nasser, advogado formado em Direito, com pós-graduação em Gestão Estratégica e Finanças. Já atuo há mais de 15 anos no mercado financeiro, multinacionais, e passei pelas áreas de experiência do cliente, jurídico, planejamento, estratégia, comercial, compliance, uma experiência ampla. Também dei aula na graduação, pós-graduação e MBA, e foi essa experiência que me permitiu aprender a tratar assuntos complexos de uma forma mais simples. E sou sócio da GuiaCon, junto com o Alex, e a gente hoje é especialista em consórcios com certificação do PCA-10. Eu sou o Alex, sócio da GuiaCon, sou especialista em investimentos, há mais de 15 anos atuo no mercado, tenho certificações, né, de especialista em consórcio, sou especialista em investimentos e temos aqui na GuiaCon, né, uma ideia de estruturação patrimonial e planejamento financeiro. Olá, meu nome é Amanda Gringo, eu sou corretora de imóveis, sou especialista em consórcio, tenho mais de 15 anos em experiência com venda e atendimento ao cliente. Na GuiaCon, eu fico na linha de frente para ouvir o que o cliente está precisando. Bom, a GuiaCon nasceu de uma coisa simples que a gente via acontecer no mercado o tempo todo, ficava indignado, insatisfeito com isso e resolvemos tomar uma atitude para mudar, que a maioria das pessoas que compravam o consórcio compravam sem entender o que era o produto, até porque a maioria das pessoas que vende o produto também não sabe explicar a fundo como ele faz. Então a GuiaCon vem com um propósito diferente, né, de não se vincular a um administrador ou a um banco ou a um produto, mas sim prestar uma assessoria financeira que usa o consórcio como ferramenta para que de fato os nossos clientes tenham a oportunidade de contratar sabendo aonde ele vai chegar, né, porque o consórcio, diferente de vários produtos, o sucesso é na chegada e não na partida. E é isso que a gente quer mostrar aqui hoje. Consórcio não é sobre comprar e esperar ser sorteado. Ela é uma ferramenta potente de alavancagem patrimonial que envolve o desenho de estratégias e se a gente conseguir sair daqui hoje fazendo com que você entenda um pouquinho sobre isso, nosso objetivo já está cumprido. Bora começar, que a gente tem muitas perguntas legais para fazer hoje e acho que muita gente também tem essas mesmas perguntas que nós temos hoje. Com certeza. Vamos lá então, Matheus? Bora! Eu queria entender com você um pouquinho, porque a gente escuta muito, né, o conceito do consórcio, o que é o consórcio, né? E aí eu queria entender, né? Muita gente acha que sabe o que é o consórcio, mas pouca gente sabe a fundo realmente o que é o produto financeiro consórcio. Então eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente sobre. É legal essa pergunta, Alex, até porque a gente fez uma experiência recente, eu e a Amanda, a gente foi numa praça aqui de BH famosa, entrevistamos algumas pessoas e a maioria das pessoas que a gente pergunta na rua se sabe o que é o consórcio, elas travam, aquele negócio que sorteia, que compra um carro. Então, apesar de ser um produto que está crescendo a cada mês no Brasil, ele ainda é muito pouco explicado, explorado, né, bem entendido pelas pessoas. E a maioria vai me dizer isso, né? Consórcio é aquele negócio que eu compro, pago uma parcelinha todo mês, espero ser sorteado e quando eu sou sorteado eu compro o bem que eu quero. Mas falta a parte mais importante, né? Que não é só o sorteio, tem diversas outras opções e estratégias que envolvem o consórcio que te levam ao seu objetivo de uma forma mais eficiente, de uma forma mais rápida, né? Principalmente porque não existe juros nisso. E aqui entra um fator importante para a gente começar a explicação sobre o consórcio. Diferente da modalidade do financiamento, que é o produto que o consórcio é mais comparado hoje, financiamento, o banco capta um dinheiro para emprestar para o cliente. O banco não capta esse dinheiro de graça, né? Ele paga um valor para esse dinheiro que ele está captando e ele cobra do cliente um valor mais caro, né, para que isso remunere aquela operação dele. Isso a gente chama de juros. O financiamento possui juros compostos e é por isso que quando você opta por entrar numa modalidade de financiamento para comprar um bem, você acaba pagando 2 até 3 vezes o valor daquele bem. O consórcio, diferente do financiamento, ele é um produto autofinanciável. Um grupo de pessoas, em determinado momento, se reuniu com o mesmo objetivo, ou comprar um imóvel, ou um automóvel, ou serviços, enfim, diversas modalidades. Essas pessoas se unem nesse grupo com a expectativa de eu vou pagar uma parcela menor no início e vou aguardar a minha vez de ser contemplado para comprar aquele bem. Essa vez não depende só de sorte. Sorte é só o primeiro fator que pode levar essa pessoa à contemplação. Ela tem estratégias de lance que podem fazer ela antecipar e são essas estratégias que muitas vezes tornam o produto consórcio mais interessante.
Mas já aprofundando um pouquinho, como é que o consórcio, então, remunera, né, essa operação? Por que os bancos e administradoras optam por fazer esse produto se o financiamento dá mais dinheiro de juros para ele? O consórcio não tem juros, mas ele tem a taxa de administração. E aqui já começa a primeira coisa que muitas vezes não fica claro para os clientes, né? Ah, mas eu achei que não tinha juros, mas eu vi lá que tem uma taxa. Por que existe essa taxa de administração? Os bancos e as administradoras que fazem a gestão desse grupo de pessoas, apesar de elas se autofinanciarem na compra do seu bem, existe uma entidade, uma instituição por trás gerindo aquilo tudo para fazer com que aquilo aconteça. Então, se estou eu, Alex e a Amanda no mesmo grupo para comprar um automóvel, no mês o Alex vai ser sorteado ou vai dar um lance para contemplar. Eu e a Amanda queremos ter a garantia de que o Alex vai continuar pagando, de que o Alex vai ter uma capacidade de pagamento para sustentar as pessoas daquele grupo que ainda não foram contempladas, que o Alex vai ter um processo de faturamento do bem dele bacana, que ele não vai usar aquele dinheiro para outro fim. Então, a função do banco e da administradora é super importante e é por isso que ela cobra uma taxa de administração. Além da taxa de administração, o que mais faz parte da parcela que o cliente paga no consórcio? O fundo de reserva. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas tinha um fundo de reserva lá que não me falaram. O fundo de reserva ele é a menor parte da parcela do consórcio e ele serve para garantir a saúde financeira daquele grupo. Então, quando você entra num consórcio com mais 500, 1.000 pessoas, você espera que todas as pessoas naquele grupo tenham a mesma saúde e a mesma intenção financeira que você tem, de manter o grupo saudável para que todo mês tenham vários contemplados e até que chegue a sua vez, né, e você não tenha nenhum problema. O fundo de reserva é uma garantia que a administradora cobra para que, caso algum cliente falte ou fique inadimplente em algum momento, o fundo de reserva supre aquela inadimplência, né, sem prejudicar a gestão da administradora. Tanto é que o fundo de reserva, ao final do grupo, se sobra dinheiro, as pessoas recebem aquele dinheiro de volta corrigido. Né? O que muita gente também não sabe. O fundo de reserva você não paga e esquece. A taxa de administração é assim, porque ela está administrando, ela está remunerando o banco e o administrador. O fundo de reserva ele fica guardado. Se ao final do grupo todo mundo contemplou, deu tudo certo, sobrou dinheiro no fundo de reserva, as pessoas recebem aquele dinheiro de acordo com o que elas pagaram de forma corrigida. Então, já começamos aqui a entrar a fundo sobre o produto, né, Alex? Não, legal, legal. Queria até te perguntar, fazer mais uma pergunta sobre isso, então. Caminhando nessa linha, Matheus, a gente vê uma diferença clara, então, de cara, de como que o banco atua no financiamento e no consórcio, né? O consórcio, então, a gente vê que os bancos hoje, eles não precisam colocar o dinheiro do próprio caixa deles, não é isso? E aí isso faz com que, né, os bancos hoje a gente vê no mercado que eles estão querendo cada vez mais se aprofundar nesse produto e divulgar esse produto do consórcio, porque o banco não precisa ter o caixa para emprestar o dinheiro para as pessoas, né, como no financiamento. Então, eles cobram mais caro no financiamento, mas, em contrapartida, a taxa de administração eles cobram, mas não precisam tirar nenhum dinheiro do bolso deles. É isso mesmo? Perfeito, Alex. É isso mesmo, né? E é importante que todo mundo entenda isso, porque essa é a dinâmica do produto que torna ele tão atrativo. Isso não é feito no escuro. Né? Muita gente às vezes fica assim, será que o consórcio também? O financiamento é muito comum, né? Muito tradicional, então todo mundo tem uma segurança muito grande de fazer. Mas o consórcio ele também é um produto regulado pelo Banco Central. Todas as administradoras e bancos que operam esse produto precisam seguir as regulamentações e a lei do consórcio. Então ele é um produto muito seguro. Os mesmos cuidados que você tem que ter ao cair numa empresa que você não conhece, seja de consórcio, de produtos financeiros ou o TikTok, você vai comprar uma blusinha de uma empresa que você nem sabe se existe. Tudo isso é a mesma segurança que nós temos que ter ao avaliar a empresa que a gente está contratando. Então, hoje a Guiacon ela representa grandes administradoras e bancos, mas tem muita empresa de fachada no mercado. Né? Então, fica um cuidado, é um produto regulado. Pesquise sobre a administradora que você eventualmente está conversando ou está pensando em contratar, para que você garanta que ela está lá sujeita, né, cumprindo a regulamentação certinho. Matheus, hoje a gente sabe que o consórcio, aqui dentro da Guiacon a gente estuda bastante, e a gente criou, né, 3 formas que a gente acredita que o consórcio pode ser rentável financeiramente para os clientes. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente quais são essas 3 opções que, ao entrar numa carta de consórcio, o cliente poderia ter para ser remunerado financeiramente e ter um retorno sobre o seu investimento. Legal, Alex. O consórcio, como a gente costuma falar muito com os nossos clientes, ele é um produto que ele não é de um caminho só. Então, hoje o consórcio, em todos os caminhos, ele gera algum benefício. Alguns mais, outros menos, mas é interessante que as pessoas conheçam, porque normalmente a pessoa vem com um objetivo. E na conversa a gente expõe para ela que ela tem vários caminhos possíveis, porque os planos das pessoas mudam.
Hoje eu posso entrar num consórcio com o objetivo de comprar um imóvel, daqui 6 meses meus planos mudaram. Putz, eu estou precisando de fazer caixa. Ou eu estou precisando investir e ter uma renda passiva. Então, os nossos planos mudam e o mais legal do consórcio é que ele é flexível, ele te permite acompanhar essa mudança e a sua decisão é só no momento que você contempla. Mas falando dos 3 caminhos, que não são só eles, mas são os principais. O primeiro caminho é você ser contemplado por sorteio. É a parte mais difícil? É. Né? Ninguém vai enganar falando que você vai comprar um consórcio e ser sorteado no primeiro mês, no 6º mês. Não existe isso. Se alguém, inclusive, estiver te prometendo isso, é mentira. Não acredite. Mas só tem sorte quem topa participar. Então, quem entra num consórcio e, eventualmente, existem estratégias para que você aumente as suas chances de sorteio, se você é sorteado num consórcio até, digamos, ali o 36º mês, o 40º mês de um grupo, por exemplo, de 200 meses, um grupo de imóveis, o valor que você pagou, né, vai ser infinitamente menor ao crédito que você acessou. E a primeira forma de você rentabilizar essa operação de consórcio é a possibilidade de você vender a sua carta contemplada. Muitas pessoas também não sabem dessa possibilidade, acham que fez um consórcio, você já tem que cumprir aquele objetivo. Então vamos dar um exemplo. Como é que funciona a venda de uma carta contemplada? Supondo que você entre num grupo de R$300 mil, pagando uma parcela de R$1.000 por mês. Uma parcela reduzida, nós vamos falar disso mais à frente. Mas um crédito de 300 mil pagando R$1.000 por mês. Suponhamos que você contemplou no 20º mês. Então, você está numa carta de 300 mil, pagando R$1.000 por mês e, eventualmente, contemplou por sorteio no 20º mês. Né? Então, você pagou R$20 mil de parcelas e acessou uma carta de crédito de 300 mil, que vai ser um pouquinho maior porque tem a correção anual, mas você tem 300 mil e pagou 20. Você tem alguns caminhos aqui. O mais óbvio é, agora eu preciso pegar essa carta e comprar um imóvel. Mas você não quer comprar um imóvel. Você queria fazer dinheiro com aquilo ali. O que você pode fazer? Pegar essa carta contemplada e vender para alguém que também está buscando o mesmo objetivo de comprar um imóvel e essa pessoa está com mais pressa do que alguém que se planejou. Quando a pessoa está com mais pressa, ela não quer se submeter ao sorteio, a paciência de esperar a estratégia. Ela quer comprar algo para usar rápido. E é aí que você ganha dinheiro. Então, nesse exemplo, uma carta de 300 mil, você pagou 20 mil em parcelas, você pode vender essa carta por em torno de R$90 mil à vista. Vocês entenderam isso? Sim. Você paga 20 mil de bom. parcela, recebe 90 à vista. Eu não sei nem calcular esse lucro, mas com certeza ele deu mais de 400% na minha cabeça aqui. Nenhum outro tipo de investimento hoje te dá esse retorno. Sim. Isso é um detalhe importante da gente mencionar. Muitas pessoas, você deve ouvir aí, falam que consórcio não é investimento. Tudo bem, na origem o consórcio não é investimento, mas a depender da estratégia e do resultado que ele te forneça, ele é sim uma ótima ferramenta de investimento. É ou não é um bom investimento você pagar 20 mil em 20 parcelas mensais, acessar 300 mil e vender esse crédito de 300 mil por 90 mil à vista? Isso dá mais de 300% de lucro. Né? Então, como que a gente pode cravar consórcio não é um investimento se existe esse caminho que é possível e super factível? Né? Sim. E uma pergunta, Matheus, assim, num caso desse, como que ficaria para o comprador dessa carta também interessante para a pessoa comprar uma carta nesse cenário? Ótima pergunta, Alex. E por que é interessante? Porque a pessoa que está querendo comprar uma carta contemplada, ela está com pressa de adquirir um bem. Ela tem 2 caminhos possíveis e óbvios. 1, comprar à vista. A maioria das pessoas não vai ter dinheiro para comprar à vista. 2, financiar no modelo tradicional. E o financiamento carrega um juros muito alto, uma parcela muito alta e uma burocracia de entrada que pode, às vezes, impedir essa pessoa de ir por esse caminho. Quando ela vai pelo caminho da carta contemplada, ela já acessa alguém que topou esperar o sorteio e conseguiu. E ela já tem uma entrada para dar para essa pessoa e depois essa pessoa transfere a titularidade do consórcio e essa pessoa que comprou passa a pagar as parcelas dali adiante. E por que é mais vantajoso, Alex? Porque mesmo com esse ágio que a pessoa está pagando, esse valor de entrada, a operação ainda fica mais barata do que o financiamento. Então, quando compara custo efetivo total, muitas vezes é melhor, mais vantajoso você comprar uma carta contemplada que vai te dar o mesmo acesso a crédito que o financiamento te daria, mas pagando parcelas menores com um custo menor na operação. Matheus, esse primeiro caminho eu já vi acontecer e pessoas ficarem muito satisfeitas aí em vender a carta contemplada e receber esse ágio. E qual que é o segundo caminho? Fala pra gente. Essa primeira modalidade é fantástica, mas ela depende de sorte. O segundo caminho é o que a gente costuma falar muito de alavancagem patrimonial. Então, também, frases prontas que as pessoas já devem ter ouvido você já viu a possibilidade de comprar um imóvel por 20% a 25% só do valor dele e depois não ter que pagar mais por ele? Vocês imaginam isso acontecer?
Essa é a alavancagem patrimonial que o consórcio nos permite. Como? Quando você entra num plano de imóvel no consórcio de 200 ou 240 meses, principalmente se você entra num parcela reduzida, você entra planejando uma aquisição de médio prazo, né? De se expor àquela estratégia por alguns meses, anos, até que você tenha acesso àquele crédito pagando pouco por ele. Então, vamos voltar no mesmo exemplo que a gente falou anteriormente, da carta de 300 mil, pagando uma parcela de 1.000. E, eventualmente, ao invés de contemplar com 20 meses, essa pessoa contemplou com 50 meses, 60 meses para ser mais exato. 5 anos, né? Parece muito? Se a gente falar assim hoje, né, pensar daqui 5 anos, nossa, está tão distante, mas você pisca, chegou, e se você não fizer nada hoje, você vai chegar lá do mesmo jeito que você está hoje. Mas, então, seguindo essa estratégia, considerando a correção anual, ao final de 60 meses, com a parcela que começou em 1.000, você vai ter pago ali em torno de 67 mil a 70 mil em parcelas. E contemplou. O seu crédito, que era de 300 mil, já não é mais 300, porque ele também corrigiu anualmente. Então, ele já vai estar ali próximo dos 350, 370 mil, a depender do índice de correção. Ou seja, você pagou 70, acessou um crédito de 370. Você vai comprar um imóvel com esses 370 mil e colocar esse imóvel para alugar. Esse imóvel, falando de short stay, que é a modalidade do Airbnb, ele pode te dar até 1,1%, 1,2% de rendimentos líquidos ao mês. Isso representa, no imóvel de 370 mil, quase 4 mil reais todos os meses. Sabe quanto que é a parcela do seu consórcio que você contemplou? Menos de 2 mil. Ou seja, a partir do momento que você gastou 70 mil, comprou um imóvel de 370 e colocou ele para alugar, te dando um rendimento líquido de quase 4 mil reais, a sua parcela do consórcio, que passa a ser quase 2 mil, não é mais paga por você, é paga pelo inquilino, e você ainda tem um rendimento líquido que sobra, né, de aproximadamente 2 mil para que você comece um novo plano e compre o seu segundo imóvel. Então, quando a gente fala do ciclo de alavancagem patrimonial, e que a gente apresenta muito para os nossos clientes, é ele ter a consciência de que, se ele tiver a estratégia, né, o planejamento de pensar a longo prazo, 10, 15 anos, fazendo esse ciclo rodar de 4 em 4, de 5 em 5 anos, é super factível que uma pessoa chegue, depois de 15 anos, com 3, 4 imóveis, onde ela comprou eles por 20% a 25% do valor original, que ela teve que desembolsar, e o rendimento líquido que o inquilino passou a dar depois que ela comprou e colocou para alugar, paga o restante do imóvel e permite com que ela comece um novo ciclo. Então, esse é o segundo caminho do consórcio, que a gente chama de alavancagem patrimonial. É interessante falar também, Matheus, que nesse planejamento que você falou, você ainda não levou em conta a valorização que esses imóveis terão durante todo esse período, né? Então, uma pessoa que entra nesse planejamento para fazer o seu terceiro, o quarto imóvel, como você falou ali, no planejamento de 15 anos, provavelmente esses imóveis já vão ter um valor muito maior lá no final. Então, essa alavancagem ela só aumenta, né? Esse detalhe é importantíssimo, Alex. De fato, eu esqueci de falar sobre isso. Porque quando você acessa o crédito e compra o imóvel, enquanto você não usou o crédito, a sua carta estava corrigindo. E a gente vai falar sobre isso no terceiro caminho. Depois que você acessou o crédito e comprou o seu imóvel, as parcelas continuam corrigindo, mas você também está usufruindo do índice de correção porque o seu imóvel está valorizando. Né? E a gente sabe, os imóveis no Brasil, eles têm um ciclo, né, que a valorização ela é muito constante, ela é muito segura. A maior parte das pessoas que ficaram ricas no Brasil, que eu conheço pelo menos, ou elas começaram mexendo com imóveis, ou depois que ficaram ricas resolveram investir em imóveis. Porque o imóvel é um ativo imobilizado que ele vai tirar uma valorização ao longo do tempo, sim ou sim. Né? Se você fizer boa escolha, a região boa, e a gente também fala sobre isso lá na frente. Boa, não. Interessante que até esses dias eu vi um comentário que foi bem legal, assim. Você conhece alguma história de alguém que investe em imóveis e não deu certo? Se alguém conhecer, inclusive, comenta aqui quando a gente for postar esse vídeo, porque eu também não conheço. Eu não conheço. Matheus, isso é exatamente o tipo de estratégia que os clientes ficam surpresos, né? E muita gente nunca tinha pensado que o consórcio seria tão interessante assim. Fala pra gente aí qual que seria o terceiro caminho. Tem um terceiro caminho, as pessoas acham que acabou, né? Nossa, mas como assim pode existir um terceiro caminho? Mas a gente fala sobre usar o consórcio também como uma ferramenta de aposentadoria. Hoje as pessoas, e eu já gravei alguns vídeos falando nisso lá na nossa página da Guia Com, né? As pessoas, o brasileiro comum hoje, ele tem alguns caminhos que ele conta para que a aposentadoria dele seja mais tranquila. O primeiro e mais comum é contar com o INSS, né? Com a nossa previdência pública, social.
E a gente sabe que ela tem uma limitação de valor. Então, muitas pessoas hoje que têm um esforço muito grande de trabalho, né, planejaram um bom negócio, etc., e ganham bem, eles não podem contar com esse salário se eles estiverem na mão do INSS, porque o INSS tem um limite muito forte, né, de aposentadoria. O outro caminho que as pessoas usam muito é a previdência. Previdência privada, deixar um dinheirinho lá todo mês, que existem controvérsias se é um bom investimento sobre a rentabilidade que ele gera ou não, ou se é só uma forma segura das pessoas colocarem um dinheiro sabendo que elas vão resgatar lá na frente. E é aí que o consórcio entra também com uma possibilidade muito potente. Por quê? O consórcio, a gente acabou de falar do segundo caminho, da alavancagem patrimonial. Mas essa alavancagem ela não serve só para você comprar o imóvel e colocar para ele alugar. Eu vou usar o mesmo exemplo que a gente usou no segundo caminho, que foi o cliente que contemplou no 60º mês, 60 meses depois, pagando em torno de 1%, ele gastou 70 mil. E naquele momento ele acessou uma carta de 370 mil. Vamos supor que ele decidisse que ele não queria comprar aquele imóvel, né? Diferente do que a gente falou, apesar de ser um caminho comum, muito seguro e muito rentável, ele falou, cara, eu não quero comprar. Você sabe o que acontece com a carta depois que ela é contemplada, né, e você não usa ela? Ela obrigatoriamente, por lei, precisa ficar investida na administradora ou no banco em um fundo próprio da própria administradora, rendendo cerca de 100% do CDI. Esse 100% do CDI hoje, no Brasil, está dando em torno de 1% ao mês. Então, vocês pensam que num plano de 240 meses, ou seja, 20 anos, a pessoa contemplou com 5 anos, né, e ela tem mais 15 anos pela frente. Esses 370 mil que ela nunca precisou aportar, lembre que ela aportou só R$1.000 por mês, né? Ela nunca precisou aportar os 370, mas ela já vai ter 370 rendendo 1% ao mês até o final do plano, caso ela opte por esse caminho. E por que isso vira uma aposentadoria? Porque se ela deixa esse dinheiro lá rendendo, ao final do plano, ela já vai ter quitado o consórcio dela, ela vai continuar pagando as parcelinhas como se fosse um aporte, mas o dinheiro que está rendendo 1% é muito maior do que ela já aportou. Ao final do plano, depois dos 15 anos, esses 370 mil já passaram de 1,5 milhão. Né? Vocês podem fazer a conta aí. Digitem aí, 1% ao mês, 370 mil investido hoje, daqui 15 anos. Quanto vai virar esse dinheiro no futuro? Essa pessoa, depois de 15 anos, resgata o valor em dinheiro, porque o consórcio permite isso. Se você passa o plano inteiro com uma carta contemplada sem usar ela para adquirir alguma coisa, a administradora te paga isso em dinheiro ao final do plano, depois que quitado o saldo devedor. E aí, com esse dinheiro em mão, cerca de 1.200.000, 1,5 milhão, você já vai ter uma reserva muito grande que investida vai te dar um rendimento que vai ser a sua aposentadoria e eu garanto que no mínimo o dobro do limite do INSS. Certo? Show. Porque 1,5 milhão investido te daria em torno aí de 15 mil por mês. E quando você vai conseguir uma aposentadoria de 15 mil por mês, investindo R$1.000 por mês hoje? Muito bom, muito bom. Ainda mais num país que a gente vive, né, Matheus? Que a gente sabe a dificuldade das pessoas em conseguir juntar um dinheiro, né? Porque às vezes muita gente pode questionar, né? E falar assim, por que eu não vou fazendo um aporte ali todo mês para fazer a minha poupança particular para me aposentar? Quando a gente tem, né, o consórcio aí com como essa ferramenta que você citou, né, essa opção, acaba sendo ali, né, um boleto que chega todo mês para a pessoa conseguir pagar e conseguir, né, atingir esse objetivo final, né? Então, bem legal essas 3 opções aí do consórcio. Matheus, uma pergunta. Uma pessoa que já está se aposentando, vamos imaginar que ela tem em torno de 65 anos, ela consegue fazer um consórcio pensando daqui a alguns anos em ter esse retorno do consórcio aí financeiramente? Ótima pergunta, Amanda. As pessoas que já têm uma idade mais avançada, elas vão ser submetidas a uma análise de crédito, assim como ela seria em qualquer outra linha de crédito. Certo. Porque os bancos e as administradoras precisam avaliar a capacidade de pagamento daquela pessoa no momento que ela está entrando até o final do plano. Então, normalmente, as administradoras e bancos colocam uma limitação de contratação entre a idade atual da pessoa mais o prazo do consórcio que ela está contratando. Então, sim, uma pessoa de 65 anos ela pode sim contratar um consórcio pensando no futuro dela, porém ela vai ter que contratar um prazo um pouco menor, né, se adequar a uma parcela um pouco maior no início, mas a estratégia dá para ser desenhada também sem nenhum problema para esse tipo de cliente. Bacana. Então, para a gente fechar esse bloco, né, a gente viu que 3 caminhos super factíveis que podem gerar ou um lucro muito rápido para o cliente, um lucro muito grande com a venda da carta contemplada,
O uso do consórcio para alavancagem patrimonial, você compra um imóvel por 20% a 25% do valor dele, já ganha a valorização do imóvel na largada e o inquilino passa a pagar suas parcelas dali em diante. E terceiro, você faz o seu plano de aposentadoria com o consórcio e lá na frente você vai ter uma renda muito maior e muito mais tranquila do que pelos outros caminhos tradicionais que a gente conhece. Então, no fim das contas, a pergunta não é consórcio é bom. A pergunta é qual dos 3 caminhos a pessoa quer se expor. Né? E isso muda quando a gente vai apresentar um planejamento para um cliente, né, Alex? Matheus, se consórcio é tão bom, por que ainda tem tanto mito de que consórcio é ruim? A gente tem que lidar com muitas objeções no dia a dia, né? Quem opta por encarar o mercado como ele é hoje de uma forma diferente precisa estar muito preparado para saber falar sobre essas coisas. Vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui. O consórcio ele surgiu na década de 60 no Brasil. Né, um grupo de pessoas, o acesso a crédito era muito limitado naquela época e as pessoas queriam comprar o carrinho, o Fusquinha da época e não tinham como acessar o crédito. O que elas decidiram fazer? Se reunir e falar, vamos pagar uma parcela todo mês e cada mês um leva o consórcio. Isso surgiu na década de 60, mas sem uma regulação por trás. Então, por muitos anos, o consórcio ele foi praticado sem regulação do Banco Central. Isso fez com que o mercado, assim como vários outros produtos que eu posso dar o exemplo aqui, passasse por períodos muito ruins em termos de experiência do cliente, porque o foco não era o cliente. Né? Várias pessoas... Para você ter ideia, Amanda, há alguns anos, nem muitos, né? A lei do consórcio é final dos anos 2000, mas há poucos anos, qualquer pessoa poderia simplesmente criar um carnezinho e falar, montei um consórcio e sair vendendo na rua. E aí você ia lá, comprava o consórcio dela, recebia seu carnezinho, ia pagando todo mês e sem saber como é que você ia acompanhar aquilo, que estratégia você ia fazer, como é que você ia acessar. Por isso que ficou cravado muito na cabeça das pessoas por essas experiências ruins que elas tiveram no passado. Mas vamos tratar uma por uma aqui, né? Primeiro, o consórcio é golpe. Inclusive, a gente recebeu um comentário, eu recebi, né? Quando você opta por ir para as redes sociais e postar alguns conteúdos informativos, você está sujeito a comentários bons e ruins, e isso faz parte do jogo. Mais recentemente, um dos nossos seguidores acompanhando falaram assim, não, consórcio é golpe, não serve para nada, etc. A minha pergunta para ele foi, deixa eu entender por que você tem essa opinião. Foi alguma experiência que você passou ou que alguém que você conhece te relatou? Aí ele falou que não, foi a minha irmã. Minha irmã tomou um golpe e isso não serve para nada, não serve para ninguém. Eu falei, entendi. Então, provavelmente, a sua irmã foi enganada por um vendedor e a culpa caiu sobre o produto. É como a gente falar que quem sofreu o golpe do Pix, a culpa é do Pix. Né? Então, se você sofre o golpe do Pix, é porque o Pix ferramenta é ruim? Ou porque alguém usou aquela ferramenta para te enganar e ter um ganho indevido sobre você? O consórcio é a mesma coisa. O consórcio é um produto, hoje, muito bem regulado, muito bem estruturado, mas que continua tendo muitas pessoas de má fé no mercado que vendem promessas falsas, que te enganam querendo ter só a comissão e depois sumir. E aí a gente tem que lidar com esse tipo de coisa para quebrar essa mística de que o consórcio é golpe. Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é o cliente que chega e fala assim, mas eu nunca vou ser sorteado. Você é o último a ser sorteado. Ser o último. Não, se for o último ainda beleza, porque ele ainda tem razão. Ele pode, de fato, ser o último, né? Mas o nunca vou ser sorteado, mito. Não existe. Todo mundo que participa de um consórcio, em algum momento, vai ser contemplado. Não tem a possibilidade, né, de você entrar num consórcio e não ser contemplado. Se você entrar num consórcio sem estratégia e só submetido à sorte, de fato, você pode ser o último. Né? O consórcio vai passar, muitas pessoas vão ser sorteadas, outras pessoas vão dar lance e antecipar a contemplação. E se você não fizer nada, ficar lá esperando o negócio acontecer, de fato, você pode ser o último contemplado. Agora, risco de não ser contemplado não existe. É importante que isso fique claro. E aí isso já responde uma pergunta que vem muito, né, Alex? A gente ouve, mas... quais são os meus riscos se eu fizer isso? Aí a minha resposta é sempre a mesma. Você só tem um risco, ser contemplado. É só esse risco que você tem. O que pode mudar o seu risco, você vai contemplar antes ou depois. Aí a estratégia que eu estou te apresentando é que tem que fazer sentido para você. Agora, risco de não ser contemplado não existe. Eu acho muito engraçado o seguinte, uma amiga, também consultora de consórcios, falou que o cliente queria cancelar. E ela foi entender o porquê que ele queria cancelar. Aí ele falou, todo mês eu olho, eu nunca sou contemplado. Aí ela foi ver, ele não pagava a parcela em dia. Aí ela disse, mas desse jeito você não vai mesmo ser contemplado. Então, a parcela em dia é necessário para a participação do sorteio, não é mesmo?
Ótimo ponto, viu, Amanda? As pessoas às vezes acham que atrasar um dia, 2 dias na parcela tá tudo bem. Putz, o vencimento é dia 5, mas eu programei lá para pagar dia 8, já que a Assembleia é só dia 15. E esse é o maior erro que as pessoas cometem. E tem um dado que normalmente não é muito falado pelos vendedores, pelas pessoas que fazem esse planejamento, que de 20% a 30% dos grupos de consórcio do Brasil, os participantes não participam da Assembleia por atrasarem o pagamento da Eu parcela. acredito. Então você imagina, você entrou num grupo de 1.000 pessoas, você pode saber, porque historicamente de 200 a 300 pessoas desse grupo não vão concorrer com você só pelo fato de você estar em dia e elas não. Porque quando você não está adimplente com a parcela, você não participa da Assembleia do próximo mês. É a regra do consórcio. E que bom que tem essa regra, né? Sim. Imagina se eu estou pagando em dia as minhas parcelas, a Amanda não tá, chega na Assembleia, a Amanda é contemplada e eu não. Aí eu ia ficar bem puto. Matheus, eu escuto muito também quando eu converso com o cliente, consórcio é para quem não tem pressa. Eu preciso de comprar móvel para ontem. Como falar com esse cliente? Esse cliente é o que a gente precisa ser muito cuidadoso e transparente com ele. Porque aí que entra principalmente algum perfil de cliente que nós vamos falar não para o consórcio. E a gente fala não. Né? A gente é uma assessoria financeira muito comprometida com o objetivo do cliente. E se o consórcio não for o melhor caminho para ele, nós vamos ser os primeiros a falar que não é. Porém, isso é um mito, de que o consórcio é só para quem não tem pressa. Porque hoje existem ferramentas importantes que você consegue desenhar um planejamento com uma assertividade de contemplação. Promessa de contemplação, nunca. Sim. Mais uma coisa aqui, hein? Te prometeram contemplação, mito, foge. Não é verdade. Mas como que a gente pode fazer um plano de contemplação mais rápida? Hoje, a gente, né, e a importância da assessoria é isso, consegue acessar o histórico dos grupos de consórcio e ver como é que está o percentual de lance que está contemplando nos últimos 6, 12 meses. Isso permite com que a gente coloque o cliente num grupo sabendo qual é a tendência daquele grupo com base nos últimos meses e sugerindo para ele um lance muito assertivo com base nesse histórico. Exemplo. O cliente vem para a gente, é o que acontece muito. Imóvel ainda é mais difícil porque os lances estão muito altos. Então, normalmente, um cliente que vem com a intenção de comprar um imóvel a curto prazo, o caminho que a gente vai sugerir para ele ou é a compra de uma carta contemplada ou é o financiamento. Porque se você entrar num planejamento de consórcio querendo, com a faca no pescoço para comprar isso em 1, 2 meses, é muito arriscado, né? A gente entrar no consórcio. Agora, carro funciona muito, porque carro já tem percentuais de lances mais baixos. A pessoa vem com a intenção de trocar o carro, né? E normalmente quando você vai trocar o carro, ou você vai dar o valor do seu que você já tinha como entrada no próximo, e o caminho mais comum que as pessoas conhecem é o financiamento, ou você se planejou para ter aquele carro, né? Já tem uma entradinha e negociaria direto com o vendedor. Com base nisso, a gente pode pegar o cliente que tem pressa, quer comprar o carro no próximo mês ou até 2 meses, olhar um grupo que tem um histórico de contemplações por lance razoável, na média ali 50%, 52%, e propor para ele uma estratégia assertiva de oferta de lance livre no próximo mês, que vai ter uma chance muito alta de contemplação. Vai acontecer com certeza? Nunca podemos afirmar isso, mas é um estudo estatístico. Probabilidade. Se nos últimos 12 meses as pessoas que ofertaram mais de 52% de lance contemplaram, a chance que isso aconteça no próximo mês é muito alta. E aí a gente sempre divide com o cliente, né, Alex? A gente explica isso e divide essa responsabilidade da estratégia. Por quê? Fala, olha, se você quiser ser estritamente conservador, ou seja, não quer ter nenhuma chance de erro, é legal que você pegue a média histórica e coloque um lance um pouco maior. Agora, se você quer contar com a estatística dos últimos 12 meses do que aconteceu, você oferta um lance dentro daquela média histórica. Pode acontecer da média subir? Pode acontecer e já vimos isso acontecer. Por isso que é importante ficar claro para o cliente. Só que o consórcio é um produto que também atende pessoas que têm pressa com essa estratégia de análise da oferta de lance e isso é super factível de acontecer. Matheus, com relação à questão do lance, o cliente chega para mim e pergunta sempre assim, Amanda, se eu ofertar o lance, eu já vou tirar esse dinheiro e se eu não for contemplado? Explica melhor como que funciona essa questão da pessoa que oferta o lance, mas naquele mês não foi contemplado ainda. Esse ponto também é bem legal, Amanda, porque as pessoas, às vezes, elas têm o dinheiro disponível, ou às vezes esse dinheiro está investido, né? E às vezes não é liquidez diária, ela vai precisar de uns 30 dias para resgatar. Então, como é que funciona a oferta de lance? Quando você oferta um lance para participar de uma assembleia, você simplesmente está falando para o administrador ou para o banco que você tem uma intenção de contemplar por lance. Vai chegar no dia da assembleia, a administradora ou o banco vai analisar todo mundo que deu o lance livre e vai fazer uma ordem, né, de quem deu mais e quem deu menos.
porque o lance livre ele é uma disputa de quem oferta mais leva primeiro. Se o seu lance ficou encaixado ali entre os que vão ser contemplados, a administradora ou o banco vão nos comunicar e vão te comunicar ao cliente direto, falando, olha, seu lance foi contemplado, você a partir de agora tem, algumas administradoras são 3 dias, outras são 5 dias, você tem um prazo agora para pagar esse lance e confirmar a sua contemplação. Então você só precisa desembolsar o dinheiro que você ofertou se seu lance for contemplado. Se o seu lance não for contemplado, ele ficar abaixo do que a média contemplou, tudo bem, você não vai ter que desembolsar nada, você vai para o próximo mês e a gente oferta de novo. O que acontece se eu não pago o lance, Matheus, dentro dos 5 dias? Seu lance é cancelado, sua contemplação também fica frustrada. Ou seja, você tem aquele prazo para confirmar a sua contemplação. Não tem a possibilidade de ligar lá na administradora e falar, cara, mas estende para mim 10 dias, estende para... Não, você precisa estar... E isso é uma função nossa, a assessoria é importante por isso. Sim. Quando você oferta o lance, já tem que avisar o cliente que ele precisa daquele valor disponível em até 5 dias depois da assembleia, para que ele confirme a contemplação e não prejudique a estratégia. Então, Matheus, retomando aqui a ideia dos mitos sobre o consórcio, então, boa parte de tudo que a gente falou aqui realmente é por vendas que são mal feitas do consórcio, não é isso? Por vendedores que às vezes vendem o produto enganando mesmo as pessoas. Exatamente, e não do produto em si, né? O que a gente pode... Isso, cara, é até muito reforçado pelos próprios vendedores. Porque se você não se capacita para vender o produto e começa a vender, você mesmo cai nos mitos e acaba reforçando isso com os clientes e isso dissemina. Então, nosso trabalho maior é trazer nível de consciência para as pessoas, explicar corretamente as funcionalidades e os benefícios do produto e, aos poucos, né, reeducando esse mercado para que ele fique cada vez mais estável, né, e seguro. E olha que o mito é só metade do problema. A outra metade são os erros que as próprias pessoas que decidem comprar cometem na hora de tomar essa decisão. Matheus, no nosso dia a dia aqui, a gente encontra muitos clientes que a gente repara que as pessoas entram no consórcio da maneira errada, sem uma estratégia, sem um ideal para aquilo, né? E muito por conta de vendas mal feitas por vendedores, muito por desconhecimento do produto. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, quando a pessoa decide fazer o consórcio, quais são os primeiros passos que ela precisa fazer, o que ela precisa pensar e o que ela tem que ter como clareza assim, para poder fazer essa contratação. Alex, isso acontece demais e a gente sabe, nós que já estamos nesse mercado há algum tempo, que a maioria das pessoas que já teve alguma experiência com consórcio, elas compraram o consórcio da maneira errada. E não da maneira errada porque elas tiveram uma intenção ruim. Ou foi um mau esclarecimento, ou foi uma falta de profundidade que o próprio cliente quis ter. A gente sabe que tem muito cliente impulsivo, né, que compra sem entender o que está comprando. Mas eu vou falar de 3 coisas muito importantes que toda pessoa deveria ter em mente quando ela for avaliar entrar num plano de consórcio. A primeira é comprar só pelo valor da parcela. Infelizmente, o brasileiro ainda é muito assim, né? Você vai comprar um carro num financiamento, você não pergunta quanto você está pagando naquele carro ou em quanto tempo. Você quer saber assim, qual é a parcela? Tem até uma live da época de pandemia que o Gustavo Lima falava isso, né? Eu não quero saber quanto custa, eu quero saber o valor da parcela se eu consigo pagar. No consórcio não pode ser assim, né? E nenhum outro produto financeiro. Porque quando você olha só o valor da parcela, você está olhando aquele momento do seu orçamento e você consegue encaixar ela. Mas você não está olhando realmente se o que você está pagando vale o que você está comprando. Né? Então, comprar só pelo valor da parcela, sem saber o prazo, sem saber onde você vai chegar com aquele crédito, o valor total do crédito, os índices de correção ao longo do tempo, isso tudo pode te pegar de surpresa ao decorrer do plano. Então, a primeira coisa é nunca vá só pelo valor de parcela. O valor de parcela é importante, mas ele precisa ser avaliado no conjunto do custo efetivo total e o valor total que você está adquirindo aquele bem. O segundo ponto é as pessoas que entram sem estratégia pré-definida de lance. Por quê? Se você entra sem uma estratégia pré-definida ou conversada com o seu vendedor ou com o seu assessor, você está assumindo o risco de que está entrando num plano só pelo sorteio. E aí não tem como reclamar disso depois. Então, quando você opta por entrar num planejamento, ainda que você não tenha o dinheiro do lance disponível, você tem que entrar com uma estratégia de como vai fazer no decorrer do tempo para que esse dinheiro aconteça, que a sua vida progrida, para que você tenha estratégias complementares para acelerar a sua contemplação. Tem pessoas que querem entrar no consórcio só com uma poupança forçada e nunca dar lance e esperar acontecer? Tem. E se isso for claro para você, tá ótimo, sem problema. Isso é a sua estratégia. Agora, se você não sabe ou não conversou
conversou sobre a estratégia da sua contemplação no início, né, antes de definir o planejamento e entrar, faça isso, porque isso vai determinar a sua satisfação, né, ou frustração com aquele planejamento. E o terceiro, dimensionar errado o crédito. Ontem a gente teve um exemplo claro disso, né, Alex? Ontem a gente recebeu um casal, vou contar um caso real. A gente recebeu um casal de clientes que eles têm a intenção de usar o consórcio como planejamento para construir a casa da família, né, daqui a alguns meses. E aí o marido tinha uma ideia de crédito na cabeça, normalmente os maridos são mais simplistas, né? Tem que botar um piso, fazer uma parede, comprar uns móveis, papapá, fechou. Preciso de 600 mil. E assim a gente fez o plano, né? Como eu conversei com o marido primeiro, eu desenhei a estratégia e o plano dele todo em cima de um crédito de 600 mil. E aí, quando a gente foi fazer a reunião com o casal, né, a reunião de fechamento, a mulher dele olhou e falou assim, mas de onde você tirou que vai custar só 600 mil? Vai ser no mínimo 1 milhão, porque o bonito aqui fala que quer ter sauna, quer ter área gourmet, quer ter churrasqueira. Como é que você acha que isso vai custar 600 mil? Então, esse é um erro comum das pessoas, né? Dimensionar errado o crédito, porque quando chega no melhor momento do consórcio, que é a contemplação, que você vai adquirir o bem que você objetivou lá no início, você vê que faltou dinheiro. E aí você vai ter que correr atrás de complementar esse dinheiro, ou com dinheiro próprio, ou com uma outra linha de financiamento mais cara. Então, dimensionar o crédito na largada para o seu objetivo é super importante para que lá na frente você, de fato, consiga executá-lo no momento da contemplação. Matheus, pegando o gancho desse cliente que é para construção, eles já tinham o terreno ou eles precisaram adquirir o consórcio para a compra e construção? Ou foi somente a construção? Deu para entender? Deu para entender. Nesse caso, eles já tinham o terreno. Então, eles compraram o terreno, uma negociação entre familiares, né? Era um irmão, vendeu para a irmã, e eles já estavam fazendo o plano futuro de construir a casa naquele terreno, mas temos muitos clientes que nos procuram com uma intenção do zero, né? Putz, eu queria usar o consórcio para comprar o terreno e construir a minha casa. Né? Algumas administradoras têm essa restrição. Por quê? Quando você faz uma construção num terreno, a alienação que fica no consórcio é a do terreno. Sim. Então, como você vai entrar num consórcio tendo que comprar o bem que vai ser a garantia e depois construir sobre ele? Algumas não aceitam. Sim. Algumas exigem que sejam operações separadas, que você coloque uma garantia complementar para fazer a construção, mas existem boas administradoras que fazem o plano completo. Você entra num plano de consórcio, podendo usar até 50% do crédito contemplado para comprar o terreno e o restante do crédito para fazer a construção da sua casa naquele terreno. Então, existem várias opções que dá para atender qualquer tipo de situação de cliente. Eu queria dar um exemplo prático daquela situação que eu falei de entrar com uma estratégia pré-definida de lance. A gente pega, vamos supor, um cliente que está com a intenção de comprar um imóvel de 500 mil e ele já entra com uma estratégia pré-definida de lance. Normalmente, o que a gente costuma fazer muito com os clientes? Se o cliente tem um valor de recurso para já começar a se expor uma estratégia de lance desde o início, a gente coloca ele num plano onde ele, desde o início, vai ofertar o lance fixo todos os meses. Então, ele vai ter sempre uma duplicidade de chances. O sorteio comum e o sorteio do lance fixo. E aqui entra a estratégia assertiva de uma boa assessoria de escolher grupos que tenham bons índices de lance fixo, índices de contemplação e índices de oferta. Isso faz muita diferença. Então, um cliente que chega já com uma estratégia definida e desde o primeiro mês ele está ali ofertando lance fixo nas cotas dele, ele tem uma chance de contemplação muito maior, né, e um plano muito mais factível do que aquele cliente que comprou a carta de 500 mil por impulso, na parcela que cabia no orçamento, e daqui 12, 18 meses vai se perguntar, nossa, mas eu não fui contemplado até hoje. Não foi contemplado, não tem estratégia, você não sabe como você vai ser contemplado. Vai depender do sorteio. Então, a grande diferença é isso. Se você planeja no início e sabe o que vai acontecer todos os meses para onde você está indo, a chance de você chegar no objetivo mais rápido é muito maior. Aproveitando o gancho desse cliente de 500 mil, vamos imaginar que ele iniciou o consórcio sem pressa, mas no meio do caminho ele mudou de ideia. Como ele faz? Bom, ele pode ter caminhos, como ele pode estar numa furada. Por quê? O que dita muito a vantagem ou os benefícios de uma estratégia é a escolha correta de um grupo que consiga entregar o que você planejou no início. Se você entrou só pela parcela, sem avaliar o grupo, sem avaliar as modalidades de lance, sem avaliar o índice de correção, talvez você não consiga salvar uma estratégia lá no meio do caminho. Mas, assim, não significa que você vai ficar totalmente frustrado. Muitos clientes que chegam para a gente hoje, eu e o Alex, a gente lida diariamente com isso, você agora que está com a gente também, muito. Sim. Os clientes chegam para a gente já com um plano em andamento e
e frustrados porque ou não foram informados de determinada coisa e agora queriam que fosse diferente, ou porque queriam iniciar uma estratégia que aquele grupo não permite. E aí eles vêm para a gente falando, cara, o que vocês podem fazer por mim? Sim. Como é que a gente pode mudar isso e tal? Tem alguns caminhos possíveis, né? O primeiro, se você tiver uma capacidade financeira boa, a ponto de fazer uma estratégia nova em paralelo para atingir o seu objetivo e deixar aquela que infelizmente não foi a que você gostaria como um investimento futuro, é o melhor caminho, porque você não perde nada do que você investiu e você continua ali se submetendo ao sorteio todos os meses. Agora, não, você não tem essa condição. Você tem 2 caminhos básicos a fazer. Primeiro, você pode ligar na administradora, e a maioria das administradoras dá essa possibilidade, e pedir a redução do seu crédito. Quando você liga na administradora e fala, eventualmente você tem um crédito de 500 mil, você fala, putz, a minha parcela está pesada, está dando 1.500 por mês minha parcela, eu queria liberar orçamento mensal sem perder o que eu já investi para começar uma nova estratégia. Você pode ligar para a administradora e falar, olha, eu queria reduzir minha carta de 500 mil para 300 mil. Minha parcela deixa de ser 1.500, passa para 1.000. Isso libera aí R$500 de orçamento para você fazer um novo plano. Essa é uma opção para você não perder o que você já investiu. Agora, se você realmente não quer seguir mais e quer seguir numa nova, você pode cancelar o seu consórcio a qualquer momento. A gente jamais recomenda que um cliente entre no consórcio para cancelar. Por quê? Quando você cancela o consórcio no início ou no meio do caminho, você primeiro paga uma multa sobre o valor de investimento que você teve até aquele momento. Varia o percentual entre administradora, vamos colocar uma média aqui de 15% de multa. E para você receber o restante do valor que você investiu, você passa a participar mensalmente de um sorteio de excluídos. Então, no consórcio, do mesmo jeito que tem o sorteio para contemplar pessoas que estão adimplentes pagando em dia, tem o sorteio para contemplar pessoas que precisam receber o dinheiro de volta porque cancelaram o consórcio. Então, você vai receber uma parte do valor investido, mas você não sabe quando, né? E aí você vai ficar esperando aquele valor. Tem uma opção, vender essa carta para alguém, né? Mas com um deságio muito grande. Né? Tem empresas hoje que fazem a compra de cartas canceladas e ela vai te falar o seguinte, Amanda, você investiu 50 mil e cancelou sua carta, eu te pago 10 mil, te pago 7 mil. Você me transfere e eu toco dali em diante. Aí é uma opção sua, poder esperar alguns anos para receber os 50 mil que você investiu atualizado, descontado o valor da multa, ou receber 7 mil agora, esquecer esse problema e passar para frente. Né? Aí entra o poder de uma boa assessoria. Sim. Mas caminho sempre tem. É o que a gente fala para os nossos clientes. Chegou na nossa frente, vocês podem ter certeza que a gente vai te recomendar um bom caminho que te dê o menor prejuízo possível. Matheus, só que aí a gente entra num outro problema, né? Nem sempre o problema é de quem comprou o consórcio, né? De quem adquiriu uma carta de consórcio, e sim de quem vendeu essa carta. É aí que entra o poder de uma boa assessoria. Sim. Né? As pessoas se perguntam por que eu preciso de uma assessoria para comprar um consórcio? Justamente para que você não caia nessas situações que a gente falou aqui. Porque empurrar um produto em si é muito fácil, e é o que a maioria faz. Mas a verdadeira assessoria e o poder de uma boa assessoria faz essas contas todas com você antes de você assinar o contrato e começar o plano. Então, primeiro você precisa estar confortável para que depois você entre e se submeta à estratégia. E isso reforça bastante o que você tinha falado anteriormente, né? Da pessoa que já está dentro de um consórcio. Então, assim, a importância que é, desde o início, o plano ser feito direcionado para um grupo de consórcio que atenda realmente a expectativa do plano, né? Exatamente. E não cair em conversa furada. Sim. Não cair em mentiras, não cair em frases prontas, em sonhos bem-sucedidos, rápidos. Gente, almoço grátis não existe, mas almoço barato existe, se for bem planejado. Matheus, sendo bem sincero, o que a maioria dos vendedores de consórcio faz de errado? Fala pra gente. Amanda, eu acho que o maior erro dos vendedores hoje é vender o consórcio como um financiamento disfarçado. Porque quando você vai vender o financiamento, o que você precisa focar? O cliente já está com a intenção muito clara do que ele quer. Ele já está na concessionária vendo o carro dele, só quer sair dali com ele. Ou ele já está ali, visitou o imóvel e só quer levar as coisas para aquele imóvel. Ele já está num índice muito alto de satisfação e o financiamento você precisa só apresentar para ele. A parcela vai ser essa, a taxa vai ser essa, você topa ou não topa. Quando você vende o consórcio dessa forma, e é o que a maioria dos vendedores fazem, você deixa passar muitas coisas importantes para o cliente e que vão gerar frustração no meio do caminho. Tudo isso que a gente acabou de falar sobre o desenho da estratégia, a modalidade de oferta de lance, o valor necessário de ter disponível, né, para caso seu lance seja contemplado, quais são as suas reais chances e probabilidade quando você entra num grupo com uma estratégia pré-montada.
Então, o vendedor que é mal treinado ou mal intencionado, é importante a gente falar, ele vai tratar o consórcio como um financiamento disfarçado e aí o cliente vai se frustrar porque o benefício do financiamento é eu tenho pressa, pago mais caro. O consórcio é mais vantajoso quando eu planejo, acesso o mesmo bem de forma mais barata. Se a gente mescla as duas coisas, não combina. Vai gerar frustração. E aí, onde eu acho que os maiores vendedores cometem os deslizes. Eu já vi casos assim de clientes chegarem e falarem assim: eu vou ser contemplado? Com um lance super baixo que não vai haver contemplação. Mas aí o cliente quer ouvir da boca do vendedor, o vendedor fala: claro, vai ser contemplado. Fechamos. E aí, daí 1 mês, 2 meses, não foi contemplado, cancela aquela cota. O que é ruim, até mesmo para a administradora, né? É o que mais acontece, né? O cliente chega e a gente recebe isso todos os dias, gente. E o poder de você ter um propósito muito bem definido quando você monta uma empresa, né, de assessoria financeira especializada em consórcio, é você ter o conforto de falar não para um cliente que não vai ter sucesso naquela estratégia. Porque quando ele fala isso, é o que você falou, mano, ele quer ouvir de outra pessoa alguma coisa que ele mesmo não acredita. Então, eu tenho 5 mil, quero um carro de 100 mil. Dá para contemplar na primeira assembleia? Não. Não dá. E quem te falar que dá, cara, por favor, desconfia, porque senão você vai voltar daqui 6 meses me falando que deu errado e aí pedindo pra gente tentar salvar essa situação. Então, gente, não existe essas coisas muito, muito extremistas. E quando existe, é importante falar isso, porque quando você entra num grupo que o lance está muito baixo, só tem uma hipótese. O grupo está muito avançado, faltando pouquíssimas parcelas para acabar. E por que o lance está baixo? Porque a maioria das pessoas que estão naquele grupo já contemplaram. Só que aí você vai ter que pagar uma parcela altíssima, não faz o menor sentido. Então a gente nunca recomenda. Me coloca num grupo faltando 10 parcelas. Cara, seu custo efetivo total dessa operação vai ficar acima de 20%. Qual que é o sentido de você fazer isso? Então, não, a gente não faz isso e normalmente a gente fala não para esse cliente que quer empurrar essa afirmação que não vai acontecer. Pegando um gancho aqui também nisso, nessa conversa, queria que você falasse um pouquinho também da diferença de uma pessoa contratar um consórcio com uma assessoria financeira em relação a contratar isso direto com um gerente no banco, né? Acho que cabe bem dentro dessa conversa que a gente está fazendo aqui, né? Porque no meu ponto de vista, a gente vê muito, né, que os gerentes em bancos, às vezes eles vendem o produto, mas talvez sem ter o conhecimento necessário, né, diante de tantas estratégias que você está falando, né, de tanto planejamento que a pessoa precisa ter e precisa estar alinhado com o objetivo dela. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, dessa diferença em contratar uma assessoria para te acompanhar junto com o consórcio, né, e desde da importância de fazer essa contratação desde o início, né, escolhendo um bom grupo ali, em relação a você fazer isso direto num banco, por exemplo, né? Ótima pergunta, a gente recebeu ela semana passada, né, Alex? Teve um cliente que perguntou assim, mas se vocês representam um banco e vendem os produtos deles, por que eu não contrato direto com o banco e vou contratar com vocês? E é uma dúvida super legítima, né? Eu trabalhei por muitos anos num grande banco e eu sei exatamente as diferenças agora que eu já estou vivendo aqui a vida de empreendedor do outro lado. O banco, muitas vezes, as áreas comerciais do banco, e não por má intenção, por má fé, eles têm uma prateleira de produtos muito grande para vender. Banco funciona com metas, banco funciona com volume de vendas, e o banco está ali para o tempo todo fornecer melhores produtos para os clientes. Eu acredito muito nisso, porque eu vim de lá e eu vivi isso. Só que, cara, é inviável uma pessoa que tenha que vender 6, 7, 10 produtos no mês, que ela consiga ser especialista ou que ela gaste tempo necessário para fazer uma estratégia para vender um produto. Então, hoje, um exemplo claro, Alex, quando vem um cliente contratar com a gente um crédito de 500 mil com o objetivo de comprar um imóvel, nós gastamos tempo desenhando uma estratégia para ele, escolhendo o melhor grupo, desenhando a estratégia de lance, fazendo um diagnóstico inicial financeiro daquela pessoa, né? Porque nossa função é essa. A gente trabalha com isso, assessorar financeiramente para o cliente cumprir aquele objetivo. E muitas vezes o gerente do banco ou a agência, ela vai ter o mesmo produto para te oferecer, mas ela não vai gastar esse tempo desenhando essa estratégia com você. Porque, primeiro, ela não é especialista e, segundo, ela precisa vender outras coisas. Então, e eles sabem disso. Tanto é que eles
tem uma força de vendas muito forte com parceiros, representantes comerciais, como nós somos, que fazem a diferença no resultado do banco, porque eles sabem que nós somos especialistas e temos condições de fazer um modelo de venda muito mais artesanal para o cliente do que internamente eles conseguiriam fazer. Então, não é uma opção de bom ou ruim. Né? É uma opção que, contratando direto com o banco, você vai ter acesso ao mesmo produto que nós temos, mas dificilmente vão desenhar uma estratégia tão bem montada e profunda como nós, assessores, desenharíamos com você. Essa é a grande diferença, Alex. Muita gente, né, nos até pergunta como que nós somos, né, remunerados, né? Como que a gente... mas assim, vocês dão essa assessoria, vocês fazem todo esse planejamento para o cliente, mas aí quanto que custa isso? Como é que funciona esse planejamento de vocês? Aí queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, como que funciona o relacionamento, né, hoje da Guia com os bancos, com a representação, né, que a gente faz dos bancos e como que é feita toda essa remuneração para o cliente final. Ótimo, Alex, esse ponto é super importante porque a gente vê muito cliente que gosta dos nossos conteúdos, gosta do que a gente fala, mas tem algum receio de nos chamar para conversar ou ir para uma reunião de diagnóstico, achando que ele vai ser cobrado sobre isso. E não, a nossa consultoria, a nossa assessoria não custa nada para o cliente, né, adicional ao que ele vai pagar se ele fechar o plano de consórcio com o banco ou administradora que nós sugerimos para ele. Porque hoje nós somos conveniados, representantes autorizados dos bancos e administradoras, e quem nos remunera quando eventualmente um cliente fecha um plano conosco é o banco e a administradora. O cliente não tem que pagar nada direto para a GuiaCon, né? Valor de consultoria, nada disso. Tem gente que cobra no mercado? Tem gente que cobra. E aí eu deixo um alerta aqui para as pessoas avaliarem isso, porque, né, nem sempre essas pessoas que cobram a consultoria, mesmo sem você fechar alguma coisa, algum plano, estão de boa fé. Tem alguns que sim, se você achar que vale, está tudo bem cobrar. A GuiaCon não cobra consultoria e assessoria. Você só paga se você fechar o plano pro banco na sua parcela de consórcio. E por que a gente é assim? Porque nós optamos por nos posicionar como uma assessoria financeira especializada em consórcio que foca no cliente. A gente não vê sentido em cobrar um valor de consultoria se o plano que a gente apresentar não fizer sentido para o cliente. Porque, diferente de alguns clientes que chegam para a gente com uma situação pronta e pedem um caminho, né, o nosso negócio não é assim. Né? A nossa intenção é ter o cliente conosco e chegar até o objetivo com ele. Né, ele ter sucesso. Então, a consultoria não tem preço, é gratuita. Se você viu nossos vídeos, está vendo esse podcast aqui e tem interesse em conhecer mais sobre as estratégias, sobre os caminhos possíveis, pode falar conosco, pode fazer sua reunião tranquilo, que mesmo se não fizer sentido, você não vai ter custo nenhum. De duas, uma. Ou você sai com um planejamento claro, contratado e feliz, ou você sai com um conhecimento muito maior do que você entrou sem ter que pagar nada. Só tem esses dois caminhos. Matheus, vamos retomar um tema aqui que a gente já falou, mas eu quero aprofundar. Quando a gente apresenta para o cliente financiamento versus o consórcio, é nítido a diferença de um para o outro. Explica um pouco mais em questão de números para quem está em casa entender. Esse é um dos pontos, Matheus, que eu vejo os clientes se confundirem bastante, né? Quando eles chegam até a gente para poder saber uma diferença, né? Qual que é a diferença que eu tenho entre um financiamento e um consórcio, né? A gente aqui internamente a gente sabe, né, que são produtos diferentes, né? São para objetivos diferentes, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente aí como explicar isso para um cliente, né? Qual que é a diferença entre o consórcio e o financiamento para um cliente fazer essa contratação em termos de custos? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas realmente eu acho que vale dar uma aprofundada. Primeiro vamos falar do benefício mais comum que o cliente enxerga. Ele vê o financiamento como uma forma de adquirir o bem rápido. Sim. E ele vê o consórcio como uma forma planejada de adquirir o bem. Se ele parte só dessa premissa, ele ignora toda a matemática por trás dos dois produtos e toma uma decisão por impulso pelo financiamento. Juros remuneram o dinheiro de alguém que pegou um dinheiro emprestado para te emprestar, que é o que o banco faz no financiamento. Pega o dinheiro emprestado, te empresta um valor mais caro e ganha dinheiro com isso, certo? Porque ele vai usufruir da sua pressa, da sua intenção de impulsividade para comprar alguma coisa. Taxa de administração remunera uma empresa que faz uma gestão de um grupo, né? Então, ela naturalmente é menor, porque essa empresa não precisou pegar dinheiro para te emprestar. Ela está sendo remunerada por um serviço que ela está prestando para gerir aquele grupo. Aí começa a principal diferença entre juros e taxa de administração. Mas vamos para um exemplo prático. Um cliente hoje que está interessado em comprar um imóvel de 500 mil, ele vai avaliar as duas opções. No financiamento hoje,
para comprar um imóvel de 500 mil, ele vai entrar num financiamento aí entre 30 a 35 anos, com um custo efetivo total que hoje, com a Selic do jeito que está próximo de 13% ao ano. Isso vai levar ele a pagar em um imóvel de 500 mil ao final mais de 1 milhão até 1,5 milhão, a depender do momento que ele quitar aquela operação. Então, comprar um imóvel, é o famoso jargão, né? Você compra um imóvel e paga 3, paga 2 a 3 imóveis, e financiamento é assim. E no financiamento de 500 mil, você vai começar ali com uma parcela próxima de 6.500, né? Que já é uma parcela pesada. E tem um ponto importante, antes de eu falar do comparativo com o consórcio. Muitas pessoas acham que o financiamento também é fácil de entrar. Mas ele tem algumas burocracias que a maioria das pessoas, às vezes, trava em questões burocráticas mesmo querendo fazer o financiamento. Né? Porque não é só querer que o banco vai aprovar. Né? Primeiro, o banco vai te exigir uma entrada para você fazer o financiamento. No mínimo 20%, mas o mais comum é 30%, podendo chegar até 40%. Ou seja, para você comprar um imóvel de 500 mil, você já teria que dar ali 100 mil, 150 mil de entrada. Primeiro ponto. Segundo ponto, os bancos avaliam a sua capacidade de pagamento no momento da largada quando você entra no financiamento. Para uma parcela de 6 mil, vamos supor, você precisaria ter uma renda comprovada de 3 vezes o valor dessa parcela. Então, para comprar um imóvel de 500 mil financiado, você precisa ter uma renda mínima de 18 mil aproximado. Quantas pessoas no Brasil hoje têm uma renda comprovada de 18 mil ao mês para começar um financiamento? Então, só aí já tem uma linha de corte muito grande de intenção versus realidade. Agora, vamos trazer para o consórcio. A mesma pessoa que quer comprar um imóvel de 500 mil entende as diferenças entre pagar juros e a taxa de administração, entre o poder de ter agora e o poder de ter um pouquinho mais à frente pagando menos. A taxa de administração num consórcio de 500 mil, vamos supor ali que, quando muito, ela gira em torno de 20%, mais um fundo de reserva de 2% a 3%. Vamos colocar aqui 3%, 23%. Então, de 500 mil que você vai entrar num plano de crédito, você vai pagar de taxa de administração mais fundo de reserva, algo como 115 mil, certo? 20% mais 3%, 115 mil. Esses 115 mil estão cravados desde o início, certo? Você vai pagar 500, que é o que você vai ter de crédito, mais taxa de administração e fundo de reserva, 115 mil. Então, no total estático, no momento da contratação, você já sabe que você vai pagar por aquele imóvel 615 mil. É só isso, Matheus? E a correção? Super importante esse ponto. A correção no consórcio, e só fazendo um paralelo, no financiamento também existe a correção pela TR. Como a TR no Brasil por muitos anos foi zero ou próximo de zero, quase ninguém reparou que existia uma correção. Mas existe uma correção. Então, vamos quebrar esse mito. Mas voltando para o consórcio. Por que existe o índice de reajuste anual no consórcio? Para manter o poder de compra de todos os participantes do grupo. É justo, Amanda, que eu e você, que estamos no mesmo grupo de 20 anos, eu contemplo com 1 ano, você contempla com 5 anos, e nós dois vamos tirar o mesmo crédito de 500 mil? Não, não é justo. Você vai comprar o mesmo imóvel que eu vou comprar se eu contemplar hoje e você daqui 5 anos? Não. Com certeza, o imóvel que eu vou comprar daqui a alguns anos vai ser muito maior. Muito maior. E é por isso que existe o índice de reajuste no consórcio. Para manter o poder de compra de todo mundo, sendo justo com quem já contemplou no início e mantendo o poder de compra de quem vai contemplar mais à frente. Então, quando você fecha o consórcio, você sabe que o crédito mais a taxa de administração mais o fundo de reserva é o valor fixo que você vai pagar por aquela operação e já sabe qual é o reajuste que você vai estar exposto anualmente para corrigir a sua parcela e o seu crédito enquanto você não for contemplado, certo? Então, voltando por exemplo, um imóvel de 500 mil, você entra numa parcela reduzida pagando cerca de R$ 1.500 por mês, beleza? Lembra que o financiamento você começou pagando 6 mil, aqui você começa pagando 1.500. Supondo que seja um cliente que tenha os 6 mil e ele resolve entrar no consórcio e guarde esses 4.500 todos os meses para fazer a estratégia de lance dele. Em pouco mais de 2 anos, 2 anos e meio, no investimento bem feito, com uma reserva adicional que ele já eventualmente teria, se ele tivesse que entrar na entrada do financiamento, ele já consegue comprar o imóvel dele com o valor atualizado de compra, porque o crédito vai sendo corrigido ano a ano, sem ter tido que pagar juros altos e nem pagar 2 a 3 imóveis ao final dessa operação. Então, quando as pessoas compreendem a diferença do consórcio para o financiamento, elas entendem o poder de fazer um planejamento prévio e também entendem uma das principais objeções que a gente tem é esse ponto da correção. Eu tenho um grande amigo meu que já vende, ele trabalhou em banco também, só que na agência, na linha de frente, e ele vendia financiamento e consórcio. E ele me falava, Matheus, eu acho consórcio fantástico, mas eu nunca consegui explicar para o cliente como é que é mais vantajoso o consórcio quando entra no ponto da correção.
Falo, cara, então eu vou te mostrar com números. É só você pegar qual é o índice atrelado de correção, fazer o cálculo com base no histórico das parcelas e projetar isso no futuro. E aí tem um ponto importante que hoje o mercado também nos oferece. Tem grupos hoje, nas administradoras que a gente trabalha, que trabalham com índice de reajuste pré-fixado. Então, para um cliente que tem uma intenção de compra a curto prazo, e a curto prazo eu digo 12 meses, 18 meses, até 2 anos, é super interessante entrar num grupo de reajuste pré-fixado, porque você não precisa que seu crédito corrija por muito tempo para manter seu poder de compra, porque você já está se planejando para contemplar rápido. E quando você for contemplado, as suas parcelas vão ter previsibilidade, porque o reajuste é pré-fixado. Eu vou dar um exemplo. Tem uma administradora que o reajuste é pré-fixado em 3%. Para imóvel. Então, independente se o INCC for 6, 7, 10, 12, 20%, como chegou lá na pandemia, o seu reajuste está pré-fixado em 3%. Sua parcela normalmente vai corrigir só 3%. Como não ser mais vantajoso quando coloca isso no papel e mostra a evolução da dívida em ambos os casos? Essa é a situação. Matheus, a primeira pergunta que todo cliente chega e faz é: contemplação funciona de verdade? Funciona, claro. Todo mundo precisa ser contemplado. Isso é obrigatório. O que muda é a forma de contemplar. Existem 2 formas básicas de contemplação que a maioria conhece e a maioria fala, que é o sorteio. Todo mundo que entra num consórcio, ele já está apto a participar do sorteio desde que as parcelas mensais estejam adimplentes. E a segunda modalidade é o lance. Né? E dentro do lance existem algumas coisas legais a gente explicar, porque normalmente isso não é tão claro para os clientes. O lance, ele é uma forma de você tentar antecipar a sua contemplação. E existem algumas modalidades dentro do lance. Então tem o lance livre, que é uma disputa de preço. Quem ofertar o maior percentual sobre o valor da carta, né, ou do saldo devedor, vai ganhar a contemplação naquele mês. E tem a modalidade lance fixo, que é um percentual pré-definido pela administradora, onde alguns participantes optam por ofertar aquele lance e participar de um segundo sorteio. É como se você entrasse num grupo de 1.000 pessoas, onde todo mundo participa do sorteio normal, e só 90 pessoas ofertassem o lance fixo de 30%, por exemplo, do valor da carta. Aí você vai participar de um segundo sorteio só com essas 90 pessoas e quem for contemplado nessa modalidade vai ter que dar 30%, né, para ser contemplado. Então, e existem outras modalidades de lance. Lance fidelidade, lance quitação, enfim. O mercado é cheio de opções e toda vez que um cliente vem faz sentido, a gente explica todo esse contexto. Mas tem a parte do lance embutido, que também existem mitos, verdades, lance embutido é bom, é ruim, etc. O que é o lance embutido? Lance embutido é a possibilidade que o consórcio, na maioria dos grupos, dá de você usar até 30% do valor do crédito contratado para compor o pagamento do seu lance. Então, lance embutido não é uma modalidade de lance, onde você contempla ou não. É uma modalidade de pagamento de lance. Você quer dar o lance livre da sua carta está em 60%, você pode usar 30% do valor da própria carta e 30% de recursos próprios. Qual é o efeito disso? Você assume que o crédito que você vai receber vai ser 30% menor do que você contratou. Vamos dar um exemplo prático? Mesma carta de 500 mil que a gente vem falando. Contratou uma carta de 500 mil, parcela de R$1.000, optou por ir pelo lance livre. O lance livre está ali na casa dos 60%. E você quer usar o embutido. Né? Vamos supor que é uma administradora que faz o cálculo do lance sobre o valor do crédito. Tá? Então, nesses 500 mil, você vai usar 30% do valor da carta, que daria 150 mil, mais 30% do seu próprio bolso, que daria mais 150 mil. Só que ao invés de tirar um crédito de 500, você vai tirar um crédito de 350, porque 150 você deixou lá no grupo como parte do seu lance embutido. Por que isso é bom? Porque permite com que o cliente planeje um desembolso menor do próprio caixa, que é o grande benefício do consórcio é descapitalizar pouco para acessar um crédito alto e consegue acessar o crédito que ele gostaria. Né? E na maioria esmagadora das vezes, mesmo contratando uma carta maior, as taxas sendo calculadas sobre o valor maior, mesmo retirando um valor 30% menor, o custo efetivo total dessa operação fica muito mais vantajoso que as linhas de crédito tradicionais. Então, as modalidades são essas e o lance embutido ele vem como uma cereja, né, um fator adicional de estratégia que pode ou não ser usado a depender da realidade do cliente. Matheus, então a gente está caminhando para o final aqui, mas tem um tema que eu não queria deixar passar aqui, porque a gente recebe muito essa ideia de, principalmente do empresário. Queria falar com você do empresário, o empresário que tem ali a sua empresa e que às vezes, né,
acha que o consórcio é somente para pessoas físicas, né? Para pessoa física ou comprar o imóvel dela ou para poder trocar o seu carro. E queria que você falasse um pouquinho aonde que o consórcio pode entrar para empresários. Alex, essa é uma objeção que a gente vê muito, cara. E quem ainda não entendeu está perdendo um tempo danado. Porque para a maioria das empresas que preza por fazer uma boa gestão de caixa, o consórcio é uma ferramenta fantástica para reduzir custo e conseguir alavancar a operação. Então, a primeira coisa que a gente precisa reforçar, o consórcio ele se aplica para pessoa física e para pessoa jurídica, né? Não tem distinção, né? A distinção é na análise do crédito, nas evidências que você precisa apresentar para ser aprovado, mas a destinação é a mesma para ambos. E hoje já tem muitos empresários que entenderam essa ferramenta como uma ferramenta potente de acesso ao crédito barato, né, de forma planejada. Hoje, dentro de uma empresa, quando você se organiza ali dentro do seu faturamento, você consegue encaixar uma parcela de consórcio para você montar o seu próprio banco de cotas. Né? E a gente vê empresários fazendo isso. Eu vou montar o meu próprio banco de cotas, eu vou contemplando essas cotas no decorrer do tempo. Quando essas cotas contemplarem, eu faço a aquisição dos bens que eu preciso e renovo o meu banco de cotas. Isso traz um custo muito mais baixo do que ele ter que ir para linhas tradicionais que vão cobrar juros altos e vão comprometer a saúde financeira da operação dele. Eu tenho um caso muito legal para contar, né, que a gente atendeu uma empresa, uma locadora de veículos. E essa locadora de veículos, ela tinha uma frota muito grande, uma frota extensa, e ela fazia a aquisição, né, a expansão de frota sempre usando a linha de financiamento. Então, ela não dava entrada, ela colocava ali o financiamento num prazo de 60 meses numa taxa alta, né? O financiamento de carro é uma taxa relativamente alta. E ela tinha um spread muito pequeno na locação do carro, porque a ideia era eu vou alugar o carro e vou pagar a parcela com o aluguel. Só que não dava para você cobrar do tipo de carro que você estava cobrando um valor mais alto do que o valor da parcela. Então o spread ficava muito apertado. Essa empresa estava assumindo que ela só ia lucrar daqui 48, 60 meses, quando ela acabasse de passar a parcela. Aí o carro já teria depreciado, ela já não teria mais benefício fiscal, o carro já não ia ser mais alugado pelo mesmo preço. E aí a gente foi lá e apresentou para eles um planejamento mostrando que às vezes um carro usado que é vendido no valor de tabela dele pode ser usado como lance num plano de consórcio que você vai acessar crédito para 2 carros novos. Então, exemplo, você tem carros na sua frota de 70 mil reais. Né? O carro valia no início. Hoje você vende ele por 50. Com esses 50, num plano bem montado de consórcio, você bem preparado e posicionado, você usa esses 50 para acessar depois um crédito de 130, 140. Podendo comprar 2 carros novos de 70 mil, colocar ambos para alugar e gerar uma receita duplicada. Essa receita vai ser mais do que o suficiente para você pagar a parcela do consórcio que você entrou, ter lucro na operação, mesmo depois de pagar todo o seu custo operacional e continuar girando a sua roda e expandir sua operação. Então, essa é uma modalidade que a gente teve. E tem outros também. Eu estou dando um exemplo de quem trabalha com frota, porque é muito comum fazer isso. Né? Pessoas que renovam frota todo ano. Então, ela não precisa ter o dinheiro todo para fazer a renovação da frota. Ela planeja ali 25% da frota eu vou renovar todo ano, que vai ser o percentual de cotas que ela vai contemplar do banco que ela mesma criou. Então, ela coloca as parcelas lá no resultado dela, e aí eu posso entrar aqui em detalhes técnicos que não vale a pena, mas existe uma diferença de alocação do consórcio no resultado de uma empresa quando ele não está contemplado e depois que ele foi contemplado. Isso é fantástico. Quem não entendeu isso ainda, procura a gente que a gente explica. Mas você pode usar esse benefício para ir trocando a sua frota com essas cotas e ter uma frota nova a cada 4 anos, né, de uma forma muito mais barata do que qualquer outra linha. Então, para os empresários que ainda não entenderam ou não tiveram interesse em estudar a linha do consórcio como uma ferramenta de gestão de caixa, está perdendo tempo, já tem gente fazendo e com certeza melhorando os resultados da empresa com isso. É isso, pessoal. A gente passou aqui amanhã conversando sobre o consórcio, sobre as ferramentas, sobre as possibilidades. Passamos por temas muito importantes, né? Desde características do produto, mercado, erros e acertos de quem compra e de quem vende, benefícios comparativos. E é importante deixar essa clareza para as pessoas dos caminhos possíveis com o consórcio, tentar tirar um pouquinho dessa imagem que foi criada ao decorrer dos anos de que é um produto de sorte. E acho que esse é o principal recado que eu queria deixar. Se a gente conseguiu aqui hoje fazer com que você, que está nos assistindo, saia com a clareza de que o consórcio não é um produto que você entra e espera ser sorteado, e sim é um produto que você entra com planejamento, estratégia e que ele faz sentido para a maioria das pessoas, eu já cumpri o nosso objetivo, acredito que o Alex e a Amanda também, porque nosso objetivo com esse conteúdo aqui é aumentar nível de consciência, não é te vender nada,
não é falar nada que você não gostaria de ouvir. É aumentar o seu nível de consciência para que você tome decisões mais inteligentes, seja conosco ou sem a gente. Então, Alex e Amanda, para fechar. Queria agradecer aí, Matheus. Foi muito esclarecedor, né, Amanda? Foi super legal o bate-papo. Vamos fazer mais vezes, né? Queria deixar um recado final aí, né, para todo mundo que assistiu. Espero que tenha ficado bem claro aí para todos que realmente o consórcio usado de uma maneira pensada, estratégica, ele realmente é algo que pode mudar a vida, sabe? Pode ser um planejamento, ele pode ser usado como uma aposentadoria, como o Matheus falou muito bem, como um planejamento patrimonial para você ter imóveis lá na frente, para você trocar de carro de uma maneira mais inteligente. Então fica aqui o convite, né? Todo mundo que quiser bater um papo com a gente, fazer uma consultoria gratuita, bater um papo para a gente entender melhor o cenário, né, de cada um. Então estamos aqui à disposição. E muito obrigado. Foi muito bom o nosso bate-papo e para você que está nos assistindo, não tenha receio de entrar em contato conosco. Nós prestamos consultoria gratuita e estamos aqui para poder auxiliá-los a montar a melhor estratégia para a aquisição do seu bem. Então, entre em contato conosco. É isso. Então, se você chegou até aqui achando que sabia o que era consórcio e agora está vendo que não sabia quase nada, a gente cumpriu o nosso objetivo. No fim das contas, a pergunta não é se o consórcio é bom, se ele vale a pena. A pergunta é se você tem a estratégia correta, se você fez o planejamento correto para chegar onde você queria. E esse é o nosso papel. A Guia Con está aqui para isso. Obrigado pela audiência de todo mundo. No próximo capítulo, a gente vai trazer mais informações, mais convidados. A gente espera que esse seja só o primeiro de muitos e a gente se vê em breve. Até mais.